Salve, salve, rapaziada. Taverna Mamá aqui. Rapaziada, queria pedir desculpa pela ausência aí do canal. Ficamos uns dias sem vídeo, mas vamos voltar aí a todo vapor. E hoje com a segunda parte dessa obra muito top. A minutagem tá aí na tela, mas vocês podem só cortar que eu botei já no YouTube aí. Mas é isso, rapaziada. Tamo junto, curtem o vídeo, deixa o like, se inscreve e é nóis. Começa nos contando sobre a história de uma guerra entre demônios e humanos, onde os demônios estavam massacrando os humanos, que até questionavam se deveriam se render. Então, sem sombra de dúvida, a rainha dos demônios, mais poderosa da história, ganhou a dominação absoluta. Então o sacerdote diz que a profecia não mente e daqui a um tempo um herói surgirá e derrotará a rainha dos demônios. Então ele já toma logo um chute na beiça de um cara que aparentemente é o príncipe da realeza humana, mandando ele calar a boca e cair na real. Sua majestade não perguntou, ela ordena, entendeu? Diz o príncipe da realeza. Besteira, seu patricida, você traiu a própria raça. Eu treinei você como um herói em vão. Quanta tolice. Se sente tanta falta assim daquele velho, vou te mandar pra perto dele. Então o cara vai atacar o cara, até que a rainha manda ele segurar a mão dele quando ele tava prestes a matar. Então ela pergunta, você disse que ele lutará por vocês no futuro e irá derrotar esta rainha dos demônios? Até que ela diz pra ele explicar isso direito para a rainha dos demônios, o humano desprezível. Se não, então nos mostra ela e rapaziada, que pitelzinho, hein? Então ela continua dizendo que a rainha tem milhares de meios diferentes de lhe infligir um destino pior do que a morte. Então ele grita, a profecia diz que quando o herói destinado sacar a espada, o reino dos demônios chegará ao fim. A espada sagrada está cravada na pedra do salão principal. Eu nunca direi onde está, nunca trairei a raça humana. Então a espada sagrada aparece. As lendas dizem que o herói que sacar esta espada conseguirá enfrentar a rainha, se pergunta ela enquanto pega a espada. Interessante, a rainha irá esperar pela sua chegada. Até que de repente o primeiro ano do reinado da Elizabeth passa e vemos a fortaleza dela muito bem defendida, até que vamos para o segundo ano e nada do herói, o terceiro ano e nada do herói, o quarto ano e nada do herói, no quinto ano nada do herói, até que de repente o 15º ano do reinado da rainha Elizabeth e nada do herói. O povo já não quer nem mais saber de nada, já tá todo mundo misturado, é um tempo de paz. E então, por essa paz toda que tá tendo entre os demônios e os humanos, o povo começa a pedir pelo fim do herói, dizendo que eles são anti-heróis. Então a rainha Elizabeth manda ele trazer o profeta, porque ela queria saber sobre ele, porque que ele não aparece. Até que aquele cara que disse sobre a profecia, simplesmente estava lá também, sendo membro do anti-herói, dizendo que não era pro herói vir, fora herói e tal. E simplesmente a rainha Elizabeth manda o poder nele, o pegando, e o manda explicar onde está o herói da profecia, por que ele não aparece. Então o cara diz que na verdade a profecia pode não vir a se tornar realidade, principalmente quando o alvo da profecia excede todas as expectativas, como vossa majestade. Então o cara vai dizer que exatamente seria uma grande ofensa, até que ele é interrompido, tomando um golpe da rainha dos demônios, mandando ele calar a boca, e ele simplesmente cala a boca. Então a rainha simplesmente joga todo mundo longe e diz, eu como rainha cheguei ao topo do mundo, agora aguardo o herói lendário para me desafiar e construir sua fama. Estudei todos os livros de magia das planícies, com muita dificuldade comecei a criar a magia do juízo final para guardar o herói. Mas nem sinal da sua presença, onde você está? Então ela vai caminhando e pega a espada e diz, bem, já que você não vem, então eu irei até você. Então ela começa a emanar muito poder em cima daquela espada, tentando tirar ela dali, e todo mundo se defende porque sem chance, porque ninguém acreditava que ela iria puxar a espada sagrada, até que ela puxa e diz, quem disse que apenas o herói consegue tirar a espada? Até que de repente ela tem uma visão e consegue achar onde o herói mora. Então ela diz, então é aí que você está se escondendo? Então ela cria magia do abismo, teletransporte forçado e simplesmente se teletransporta, deixando todo mundo para trás. E quando o cara ia tocar nela, ela desaparece. Então nos é mostrada a vila dos iniciantes e lá um cara estava simplesmente capinando o lote, dizendo o quanto é bom capinar um lote. E então nos é mostrado que esse é o herói da lenda. Então acaba voltando um pouco no tempo e diz, eu me chamo Leping. Para falar a verdade, eu era apenas um assalariado, vivendo uma vida dura e normal. Eu nem mesmo tinha tempo para ver animes e jogar. Meu único passatempo era assistir vídeos curtos e caminho do trabalho. Então nos é mostrado que o Prota era muito viciado em
fazenda e capinar e fazer comida e tudo mais e artesanato. Bom, basicamente ele queria viver assim, sem problema e sem dificuldade, até que do nada ele dentro do trem é teletransportado pro mundo e tem dragões voando no céu e ele tá só segurando a barrinha do trem. Então ele se pergunta como eu vim parar nesse mundo. Então, me baseando nas dicas do sistema para iniciante, eu aprendi o básico para sobreviver neste lugar. Para ser sincero, eu não sei muita coisa sobre esse mundo, mas isso não importa muito. A essa altura, não era uma vida de agricultor que eu queria? Já sinto até o corpo mais leve, estou bem melhor do que estava no meu antigo trabalho. Basicamente, o nosso herói lendário aí da lenda resolveu virar um capinador, virar um fazendeiro, entenderam? Então, voltando para a obra, o sistema aparece e diz: olá, jogador, seu período de treinamento acabou. Você já tem todas as condições para deixar a vila. Por favor, comece sua aventura. Então o Prota diz: está tudo bem, não? Porque eu tenho que ir embora. Então o sistema responde: após deixar a vila, poderá encontrar vários tipos de pessoas espalhadas pelo mundo, poderá aprender várias habilidades de esgrima e magia. Você se tornará o herói lendário que matará a rainha dos demônios. Por favor, comece sua aventura. Então o Prota segue respondendo o sistema que não vai começar a aventura, já que ele tem uma vida tranquila e o sistema simplesmente buga, mandando ele começar as aventuras. Então nos é mostrado que o lugar onde ele está tem uma barreira temporal, e graças à barreira espacial temporal, a vila dos iniciantes fica perfeitamente escondida. Dentro da barreira, os dias possuem mais de 24 horas, o que me permite fazer tudo o que eu gosto. E mostra o Prota lá capinando, pegando coelho, fazendo uma cadeira e meditando. Até aquele dia. Nesse dia, o sistema mandou uma mensagem dizendo que horror, em um mundo de espada e magia você só pensa em capinar, capinar e capinar. Está ignorando completamente meus conselhos. Que diabos de herói é esse? Você só ganhou pontos de iniciantes e ainda por cima está usando para consertar suas ferramentas. Você sequer mostra desejo de aprender habilidades de esgrimas ou magia. Todas as minhas funções de apoio à aventura não estão sendo utilizadas. Eu odeio muito você. Espero que a rainha dos demônios te mate logo. E um dia, o sistema simplesmente falhou e sumiu. Mas vocês acham que o Prota ligaram? O Prota simplesmente amou isso daí. Então é dito que o Prota acaba só ocupando o dia dele, corta madeira, faz as coisas, até que de repente um dia, simplesmente o céu ficou negro e uma tempestade começou. Até que de repente, a rainha demônio saiu de lá. Então ela diz: achei você, herói lendário. Então simplesmente o Prota corre dizendo que a chuva tá pesada e deixou o peixe secando a roupa no varal. Então a rainha do demônio fica sem entender nada, olhando o Prota correndo. Até que um cachorrinho robô fica latindo no pé do Prota e ele olha pro alto e diz: eita, o que é aquela coisa no céu? Então a rainha dos demônios diz: como ele é tapado, como ousa me chamar de coisa? Ah não, desculpa, é que eu não consegui ver direito, disse o Prota se desculpando por ela. Então ela diz: deixe-me testá-lo. Então ela joga alguma coisa na direção do Prota que acaba caindo na mão dele. E quando ele olha, é a espada do herói lendário. E então ele diz: eita, que negócio é esse que veio parar na minha mão? O que tá acontecendo aqui? Então ela diz: eu sou Elizabeth, a rainha dos demônios mais poderosa da história, e hoje lhe exterminarei. Enquanto carrega um ataque, o Prota fica chorando, dizendo: rainha dos demônios, o que ela veio fazer aqui? Eu sequer pensei em sair da minha terrinha. Até que o Prota aparece latindo. E ele diz: cala a boca, cachorro, não seja idiota, pare de provocá-la. Então ela faz um ataque simplesmente devastador. E o Prota acaba se lembrando que o sistema falou antes. Até que o Prota simplesmente larga sua espada e diz: já era, não tem mais nada que eu possa fazer. Então ele acaba indo caminhando para dentro de casa, se lamentando. Estive sendo um baita noob até agora, e quando pisquei, a chefona final veio bater na minha porta. Já era, não tem escolha, além de aceitar meu destino, não é? Até que o cachorro do Prota começa a carregar uns códigos, e quando o ataque vai atingir, o Prota simplesmente abre a porta e diz: mas não tenho do que reclamar, fui feliz, não tenho arrependimento, fui muito feliz aqui. No fim, vou morrer na casinha que eu amo. Então ele fecha a porta, e a rainha fica puta, e diz: espera, por que aquele sujeito sorriu pra mim naquela hora? E ela entendeu que ele disse pra ela ir pra cima com tudo. E diz: como ousa aquele maldito arrogante, morra! Mandando um ataque. Até que o cachorro simplesmente se transforma e entra no modo de batalha, ficando muito foda e muito OP. Até que ele ataca a mulher. E o cachorro acaba defendendo o Prota do ataque. Então a rainha diz: assim como esperado, o herói lendário é um poço de arrogância. Então você estava com uma relíquia mágica senciente todo esse tempo. Mas comparada à rainha, todos são formigas. Então ela prepara um ataque, magia apocalíptica, e diz:
Perdi o interesse em testá-lo, vamos acabar logo com isso. Conjuração planetária. Então o cachorrinho do Prota simplesmente fica com os códigos vermelhos e diz, cálculo completo. Então ele prepara um ataque e ataca até que simplesmente acontece. Buraco negro quântico. O ataque da rainha é simplesmente obliterado. E ela fica se questionando, como assim? Minha magia apocalíptica foi devorada? O que aquele maldito fez dentro daquela casa? Então o Prota deitado, já chorando e triste, diz, pode vir moça, tô pronto. Até que ela deita, olha o cachorro e o cachorro latindo muito. Ela simplesmente ri e diz, que inesperado. No fim, acho que acabei subestimando você. Então ela abre suas asas e diz, mas não fique convencido, até agora só estive usando 30% do meu poder, seu tolo maldito. Deixe-me mostrar o verdadeiro significado do terror, forma da deusa demoníaca. Então ela parte pra cima do cachorro e 1 hora depois o Prota dormindo diz, já morri? Então ele acorda e vê que ainda tá na casa dele. E aí ele diz que tá tão quieto lá fora e se pergunta, não me diga que a rainha dos demônios está esperando por mim, que nem uma maníaca lá fora. Então quando ele vai abrir, ele vê uma fumaça, vê a rainha do demônio toda maltrapida e o seu cachorrinho todo quebrado no chão. Então ele diz, cachorro. Então a rainha diz, perdão, mas eu obliterei completamente sua orgulhosa relíquia mágica. Então o Prota diz que tá tudo bem, quer sentar um pouco e conversar sobre isso? E ela só responde, claro, após eu assassiná-lo. Até que ela diz que é imperdoável como este sujeito ousa me fazer atingir o meu limite. Este é o fim da minha história, é o fim do que foi profetizado. Então simplesmente ela cai. E o Prota se surpreende e pega ela. E acaba que a roupa dela se desintegra completamente. O Prota fica simplesmente saindo sangue do nariz dele. Até que de repente o cenário muda e a rainha do demônio tá presa na cama dormindo até que ela acorda e acaba pensando que a rainha dos demônios sofreu uma derrota humilhante, mas ao invés de me matar, ele escolheu me aprisionar. Será que esse maldito fez isso para me mostrar o quão poderoso é para todo mundo? Então ela tenta botar magia na corrente, mas não consegue, e diz que é outra relíquia lendária que ela nunca viu. Maldição, quanto poder esse sujeito está escondendo na manga. Até que ela vê umas cartas e uns brinquedos e algumas coisas e diz que não consegue entender nada dessas coisas. E vê que o herói lendário é mais maquiavélico do que ela imaginava e acabou subestimando ele. Até que ele entra e pergunta se ela acordou. E ela só responde, se vai me matar, não espere que eu implore pela minha vida. E ele diz, será que podemos conversar? A propósito, sobre as algemas eu só usei como precaução, é que sabe, você estava assustadora antes. Ah, não é isso, formidável é a palavra certa. Acho que tudo isso é um grande mal entendido, deixa eu tirar essas algemas de você, assim vamos poder conversar melhor, diz o Prota. Mas aí é nos mostrado que na visão da Elizabeth ele disse outra coisa. E aparece o Prota dizendo que foi mal, que ela entendeu errado. E aparece ele dizendo, foi mal aí, tu entendeu errado, peixe pequeno. Achou que era formidável o suficiente para derrotar o heróizão aqui, achou errado. Agora se desejar continuar vivendo, é melhor cumprir todos os meus desejos. Então a rainha ficou olhando dizendo como ousa ameaçar a rainha dos demônios. Então o Prota destranca ela e ela olha pro Prota e diz, a situação atual mostra-se bastante desfavorável para mim. Até seres poderosos como eu sabem a hora de se render. Então, irei aguardar por hora, mas me certificarei de acabar com a sua arrogância depois. Então o Prota, se tremendo todo, cheio de medo dela, diz que acha melhor ela descansar. Então aparece o Prota dizendo que não matou a rainha demônio enquanto ela dormia, porque na maioria dos jogos, os chefões principais sempre teriam uma skill de ressurreição, e por isso era melhor deixar quieto e tentar resolver tudo na conversa, com poucas lutas. Então ela vê ele gritando e rindo e diz que ele tá caçoando dela, até que ele pega o cachorro e diz, caramba, o Winkai virou uma pilha de lixo. Então a Elizabeth pergunta o que foi, essa coisa era a sua relíquia mágica mais poderosa? Então o Prota diz, acho que sim, ele é uma das minhas criações mais recentes. Então ela fica olhando e diz que chegou o momento. Ele baixou a guarda e soltou as amarras. Agora posso conjurar uma magia abissal de recuperação de magia rapidamente. Você perdeu a proteção da sua relíquia mais poderosa. É como se tivesse arrancado seu braço direito. A balança de poder me favorece agora. Perdão por quebrar seu pertence, diz a Elizabeth pra ele, toda macabra. Mas aí o Prota só responde que relaxa, o cartão de memória ainda está intacto. Então aparece a Elizabeth, chegou o momento, chave para eliminá-lo, herói lendário, magia destruidora de mundos.
Então o Prota diz: já a carcaça acho que não tem conserto. Então ele abre o armário e tem um monte de cachorrinhos daquele, vários protótipos. E a Elizabeth simplesmente se assusta e fica sem entender nada. Como assim? Ele tem um arsenal daquela coisa? Então o Prota diz que é bom ter companhia, mas esse bicho é danado, então costuma tiver um de cada vez aqui em casa. E na visão da Elizabeth aparece o Prota todo macabro falando do cachorro. Então a Elizabeth diz: não pode ser. Até que ela sente um cheiro e pergunta que cheiro é esse. Então o Prota diz que quando viu que ela havia desmaiado, decidiu preparar algo para ela. Então a cena muda e tem mingau natural e bolinhos convencionais para Elizabeth. E ela diz que apenas seres fracos se alimentam. Eu já transcendi, não preciso mais dessas coisas. Até que ela sente o cheiro e seu estômago ronca. Então o Prota diz: a melhor forma de resolver um conflito é com comida. Então a Elizabeth pega o garfo, dá uma garfada e quando ela come, ela simplesmente faz uma cara terrível. E o Prota diz: eu tenho confiança em minhas habilidades culinárias, mas será que a Rainha dos Demônios vai gostar da simplicidade que nutre aqui na Vila dos Iniciantes? Então ela pega outro e vai comendo, e de repente ela simplesmente diz que a cada mordida os sucos da carne explodem em minha boca, como fogos de artifício. Com um sabor tão natural e intocado, também consigo sentir uma grande quantidade de energia mágica emanando dos ingredientes. Então ela diz que, e pensar que este mundo possuiria tal delícia, é tão delicioso que nem eu, a Rainha dos Demônios, consegue resistir até a última mordida. Então, quando ela engole, ela sente o seu coração disparar e tem um orgasmo, como se um vulcão estivesse explodindo dentro de você. Então ela fica toda tchutchuquinha, dizendo que está tão quente, e pergunta pro Prota o que ele fez com esta comida. Então o Prota, todo desesperado, diz que só colocou um pouco de pimenta e que eu gosto. Não me diga que a Rainha dos Demônios não gosta de pimenta. Então ela diz, como esperado, as intenções dele eram vis desde o início. Este herói maquiavélico me aprisionou e agora fará experimentos comigo. Então Prota diz que já sabe, ovos lendários e mingau com carne de porco ajudam a reduzir a picância, e acaba entregando para ela. E ela, toda ofegante, diz: me envenenando com uma mão e oferecendo o antídoto com a outra. Ele está brincando comigo, vejo que não tenho saída, mas mesmo estando em tal situação desconfortável, o que é esta sensação? Então ela come. E mais uma vez ela sente algo diferente. É como se a alma dela tivesse transcendido. Então ela diz que esse sentimento de paz é tão bom. Todo aquele arrependimento, aquele aborrecimento de dominação mundial, toda aquela profecia com o herói sumiram da minha mente. Ao descartar todas essas preocupações mundanas, consigo ver verdadeiramente o quão insignificante eu sou. Então aparece a Elizabeth se superando. A Rainha dos Demônios está surpresa. Apenas uma comida trouxe ela a um novo reino. Ao estimular com 2 extremos, ele fez com que a minha magia aumentasse. Então ela diz pro Prota parar de fingir e pergunta o que ele quer dela. E ele diz que, do que você está falando? Eu só quero descobrir um bom jeito da Rainha dos Demônios conviver com o herói aqui. Então aparece novamente na versão dela. E ela diz que finalmente está mostrando suas intenções. E aparece o Prota novamente na sua versão macabra, dizendo que ela é a única que aguentará os testes do grande herói. Agora venha, removerei sua insignificância para ver se possui a mínima chance de me derrotar. Então aparece o Prota sem entender nada, dizendo: tudo bem, eu vou continuar preparando comidas deliciosas para você. Então ela diz que uma cavaleira não teme a morte, e sim a desonra. Eu sou a grande rainha dos demônios. Então novamente o Prota na sua versão macabra diz: se deseja força, eu posso ajudá-la, estou ansioso para ver se consegue me derrotar. Rapaziada, essa garota ela é muito maluca, mas eu gosto muito dela, e espero que vocês também estejam gostando da obra, beleza? Pode deixar que já eu trago continuação também. Então voltando, a Rainha Elizabeth sobe na cama e diz: ouça bem, eu concordo com as suas condições, mas não por medo, e sim porque quero atingir o pináculo da minha força. Então Prota, sem entender nada, diz: por medo? Medo de quê? Você é a Rainha dos Demônios, toda poderosa, você pode fazer o que quiser. Então aparece ela, dizendo: e não pense que abaixarei minha cabeça e serei submissa enquanto vivo aqui. Nunca permitirei que minha dignidade como Rainha dos Demônios seja violada. Senão, mesmo que eu tenha que me sacrificar, eu levarei você junto. Então Prota diz que tá tudo certo, tá tudo bem. Então podemos começar a nos dar bem? Então a rainha diz que se quiser continuar com seus experimentos, sinta-se livre para continuar. Então o tempo passa e o Prota tá lá cortando lenha com a espada do grande herói lendário.
usando ela como se fosse um machado. Então nos é explicado que desde que a Rainha dos Demônios invadiu a barreira protetora da vila inicial, o tempo começou a fluir gradativamente como o mundo de fora. O tempo sincronizar não é um problema em si, mas sim a ausência da barreira de proteção. Seria um desastre. Sem a proteção e a camuflagem, a Vila dos Iniciantes ficou completamente exposta aos perigos deste reino, e os monstros das redondezas parecem ser bastante poderosos, e aparece cada monstro colossal, rapaziada. Então Prota diz que devido à presença da Rainha dos Demônios, ninguém se atreveu a atacar ainda. Isso significa que assim que a rainha deixar esse lugar, eu vou acabar. Então ele ouve um grito: Leping, está na hora do lanche, já fez o meu lanche? Então ele diz que já está indo. Então Prota diz que no final precisa da proteção dela. Então a Elizabeth tá deitada no sofá do Prota, vendo os doramas na televisão, enquanto come umas batatinhas. Ela tá bem gordinha, rapaziada. Então ela diz pro Limping que está cansada de assistir essas gravações e pergunta se ele não consegue nada naquele sistema dele. Então ele diz que o sistema desapareceu faz tempo e diz: está aqui o seu lanche. Então ela diz: só um momento. Levanta os dedos, cria uma magia, cria 2 asinhas e voa até o Prota. E ela diz: que tipo de veneno você colocou nessas batatas? Quanto mais eu como, mais preguiçosa eu fico. Então aparece ela pensando, dizendo: tá usando comidas deliciosas com venenos paralisantes para me levar uma vida toda de depravação? Não seja tolo. Então Prota diz que essas batatas possuem bastante calorias e se comer muito vai acumular gordura com facilidade e assim fica. Então ela aperta sua banheira e diz: gorda? Então ela simplesmente estala o dedo e diz: magia do oceano profundo, conversão de atributo negativo. Então ela vai de uma gordinha para uma yandere super gostosinha. Então ela diz que acabou de transformar toda aquela gordura em magia. Então Prota, cabisbaixo, fica dizendo que incrível, então dá pra fazer algo assim com magia. E ela diz: outro dos meus truques, ficou desapontado, não é? Então ele diz: haha, do que está falando? Vamos comer. A Elizabeth diz que o lanche está perfeito e vai comer, e acaba devorando aquele prato. Então o Prota diz que se não for suficiente, posso preparar mais. Eu não ligo, pode comer o quanto quiser. Então ela olha pra ele, novamente naquela sua versão macabra, ele dizendo: você está fraca demais, engorde antes do abate. Então ela fica puta e diz: como ousa, está me tratando feito uma porca. Nesse ano que passei, esse sujeito me quebrou incontáveis vezes. Acho que já devo ter aprendido a tolerar seus truques. Vamos ter nossa batalha decisiva mais uma vez? Então Prata abre a geladeira e diz: é o seu favorito, Elizabeth, pudim. Então ela muda dessa forma de ataque e fica maravilhada, vendo aquele prato de comida, e diz: ótimo, me dá. Então aparece o Prota dizendo que não é difícil lidar com a Rainha dos Demônios, é só dar a comida certa que ela se acalma. Então a cena muda para um coroa e uma garota fugindo de 3 pessoas. E essas pessoas são bem estranhas, usam roupas estranhas e tudo mais. Mas enfim, então eles atacam o velho, mas acaba não surtindo efeito. O velho acaba defendendo o ataque, então o coroa diz: Evil, fuja em direção à cidade, você ficará segura lá, seu velho pai irá segurá-los aqui. Mas até que ela diz: não, eu não posso deixar o senhor para trás e fugir dessa forma. Então o pai dela diz que prometeu para a mãe dela que protegeria, não importa o que acontecesse. Então aqueles seres acabam criando um ataque colossal para cima deles chamado Fogo Fantasma. Mas aí o coroa entra em uma forma Berserk e acaba dando um grito que deixa ele muito poderoso, lançando um ataque chamado Corte do Herói. E quando ele ataca, ele corta aquele ser no meio. Mas como sempre, esses seres são muito apelões. Tinha que ser, não tem pra onde fugir, toda obra é assim. Então ele simplesmente puxa aquele ser que foi cortado e absorve ele, se transformando em algo muito mais poderoso. Então aquela menina diz que não deixará o pai dela aqui, não importa o que aconteça, e atira em direção àqueles seres. Só que novamente eles pulam em direção a eles com uma velocidade muito rápida e dá um socão no pai dela, fazendo ele cuspir sangue e bater numa pilha de pedra. Mas ele, todo quebrado no chão, diz pra ela não se preocupar com ele, pra se apressar e fugir. Então novamente aquele ser absorve o outro e se transforma em uma coisa muito poderosa e colossal e muito grande. E finalmente, quando ela vai atacar, um ataque brutal e colossal aparece na frente deles, e ela fica sem entender nada. É o Senhor dos Mamutes, está na frente dele e acaba matando aqueles seres. Então na cabeça daquele mamute tem um castelo, e dentro desse castelo tem um sapo, que é chamado de sapo imortal. Então ele diz: chefe, parece que já eliminei a ameaça, o que faremos com esses 2 humanos? E então vemos que tem uma casinha de cachorro lá, e é o cachorrinho do Prota que tá lá, turma. E ele diz: são humanos inofensivos, vamos levá-lo para o mestre e ele saberá o que fazer. Então a obra nos mostra que aquela loirinha acorda numa cama toda desorientada, perguntando onde está o pai dela.
Então ela se lembra que ele foi gravemente ferido e sai correndo para ir atrás do pai dela. Mas quando ela abre a porta, ela vê o pai dela todo musculoso se exibindo lá fora com o Prota e a Elizabeth do lado. Então o Prota tá lá todo admirado, dizendo que ele não deve faltar um dia de treino, e ele diz que boa forma física para um guerreiro é fundamental. Então o Prota diz que essa é a classe de guerreiro desse mundo, que legal. E em volta do Prota tá os cachorros latindo muito, só que a Elizabeth já larga uma bica em um deles, e com as pantufinhas no pé, ela chega e pergunta: quem mandou você trazer essa ralé pra casa, cachorro maldito? Então o cachorro fica todo triste sem entender nada. Até que o Prota tá lá, todo bizonho, tocando no músculo do Coroa, e o Coroa todo entusiasmado, dizendo que não vai se segurar. Então o Coroa usa uma habilidade, fogo de batalha da alma 100%, e fica todo trincadaço sem roupa na frente do Prota. E a filha dele pergunta o que ele tá fazendo, que não tá entendendo. Então o pai dela finalmente se dá conta que ela já acordou. Mas aí a Elizabeth diz que agora que acordou é melhor ela ir embora. E diz que é o primeiro e último aviso, botando o peito em cima dela, e diz: eu cheguei primeiro. Então o Prota vem tentando acalmar, dizendo que é tão raro termos convidado, então por que não conversamos um pouco lá dentro? Então dentro da casa do Prota ele tá servindo chá, e diz que não tem muita coisa para oferecer, é que aqui é uma zona rural, como podem ver, mas desfrutem do chá de cevada que eu mesmo fiz. Então a menina olha e diz: pai, essa é a poção milagrosa que o senhor falou, aquela que é capaz de curar imediatamente após beber. Então o Prota, rindo todo sem graça, diz que isso é exagero, e que ele só usou um pouco de água natural. Mas aí a Elizabeth, pensando, diz: por que raios o Li Ping trouxe esses dois humanos? Que tipo de experimento ele planeja fazer com eles? Maldição, será que a rainha não é o bastante para satisfazê-lo? Então o Coroa diz que ele estava quase inconsciente na ocasião, mas ainda assim lembra vagamente do que aconteceu. Ele foi carregado até lá com o cachorro, e quando ele tomou um pouco daquela água, ele simplesmente restaurou todas as suas energias. Então ele diz para a filha que se não fosse pela ajuda do Sr. Li Ping, temo que nunca haveria de novo, minha filha. Então ela diz: podemos mesmo beber algo tão poderoso assim? E o Prota responde que eles são aventureiros, são tão bajuladores, hein? Não precisa de tanta cerimônia, gente, é só beber. Então eles agradecem e bebem, e quando os dois bebem, eles simplesmente sentem como se sua alma estivesse transcendendo. Eles sentem que eles são os primeiros seres humanos da criação divina, e estão deitados num campo, chorando, apenas apreciando a sua evolução. Então nos mostra que os dois avançaram de arco-mago de 3 estrelas para 4 estrelas, e maga de 1 estrela para uma arquimaga de 1 estrela. Então o Coroa diz que nossa magia acabou de quebrar os limites e avançar, e a sua filha responde que sim. Isso fez o sangue élfico que herdei da minha mãe despertar. Minhas orelhas até mesmo ficaram pontudas. Então os dois ficam ali todos serenos, dizendo que estão com muita paz e tudo mais. Então o Prota diz: tome mais uma rodada. E o Coroa diz: isso já foi o bastante, Sr. Li Ping. Digo isso de coração. Então o Prota fica todo triste, dizendo que tá certo, e pensa que adoraria servir um lanche acompanhado com as bebidas. Mas a Elizabeth pegou tudo pra ela, e se eu tentar pegar alguns, seria o mesmo que cutucar a Rainha dos Demônios com vara curta. Então aparece a Elizabeth dizendo que é tudo dela e que não é nem sequer pro Prota pensar nisso. Então o Prota diz que não tem nada pra servi-los e sente muito. A propósito, como vocês foram atacados, tio Beerus? Então o Coroa diz que, como já deve ter notado, a Elif possui um sangue elfo, e nós fomos atacados por isso. Então ela diz que a mãe dela era uma santa da raça dos elfos, e que deu à luz a ela, após se apaixonar pelo pai dela. Mas a raça dos elfos proíbe casamento com outras raças. Então o Prota diz: então eram os elfos que estavam atrás de vocês. E a Rainha dos Demônios diz: tolice, a rainha aboliu essa restrição há muito tempo, depois que conquistou e unificou o mundo. E então o Coroa diz que é uma longa história. Desde que a mãe da Elif foi forçada a voltar para a Terra Sagrada, eu estive fugindo e me escondendo com a Elif. Então o Li Ping diz que entendeu, e mesmo assim os elfos descobriram sobre sua existência e agora querem te capturar, não é? Então o cara diz que eles só nos pouparam porque minha esposa fez o sacrifício de retornar para a tribo dos elfos. Os nossos perseguidores são os emissários da Guilda das Sombras do Reino dos Demônios. E então o Li Ping, olhando para Elizabeth, diz: Reino dos Demônios, Guilda das Sombras, não me diga que há... Então Elizabeth fica puta, diz: ei, o que você está insinuando? Então ele pede desculpa. Então a Rainha dos Demônios pede pro Coroa explicar direito essa história. Como você sabe que era a Guilda das Sombras do Reino dos Demônios? E por que eles querem os elfos? Então o Coroa diz: dizem que a Guilda das Sombras andam fazendo experimentos secretos em humanos para reviverem a Rainha dos Demônios, de Elizabeth,
aquela que unificou o mundo. Então a elfa diz que elfos são uma das fontes de materiais tão valiosos que vieram até mesmo atrás de mim, que ainda não havia sequer despertado o sangue élfico. Então Prota diz que é tudo culpa dela, não é? Então Prota pensando, dizendo que é tudo culpa da Elizabeth, e ela pega ele pelo pescoço e diz que já sabe até o que ele está pensando. Então Prota acaba ela e diz: certo, é claro que você sabe, você passou um bom tempo aqui, agora você calma. Então os dois ficam sem entender nada, perguntando do que eles estão falando. E a Rainha Elizabeth diz: parece que só precisou de 1 ano para acontecer mudanças que estremeceram o mundo. Quem disse que a Rainha dos Demônios já estava morta? Então o coroa diz: e não está. A Rainha Elizabeth desapareceu há 500 anos. Se ela ainda estivesse viva, já teria retornado para governar o mundo. Então Prota fica sem entender nada, dizendo: 500 anos? A Rainha Elizabeth esteve aqui por apenas 1 ano e pouco. Então a Elizabeth pergunta: e o rumor diz como eu morri? Então a menina diz que, de acordo com os livros, a Rainha Elizabeth foi morta pelo herói lendário. Dizem que foi uma batalha tão mortal que durou 1 mês inteiro, quando finalmente o herói lendário se sacrificou, levando a maligna Rainha dos Demônios também à morte, e assim protegeu as planícies dos heróis. Então a Rainha Elizabeth fica muito puta e diz como ousa, preparando um ataque, deixando os dois sem entender nada. Então a menina pergunta: pai, estamos naquele campo novamente? Não, isso é pura sede de sangue. Então a Rainha Elizabeth só diz: é mentira, e os dois concordam na hora. Então o Prota diz: ela tá certa, eu sou tal herói lendário. Ou foi o que o sistema me disse. Então a menina e o pai dela fica sem entender nada olhando, e ele diz: e ela é a Rainha dos Demônios que vocês estavam falando. É a Elizabeth. Então os dois surtam e ficam sem entender nada. Como assim? Então os dois surtam e acabam desmaiando porque não conseguem absorver tanta informação assim. Então, na visão da Rainha Elizabeth, o Prota disse o seguinte: vamos, riam dessa trouxa que eu aprisionei aqui. Olha só que otária. Então Elizabeth bate na mesa e diz: já basta, cansei de ser chacota. Então aparece ela pensando: maldito Li Ping, eu já entendi, você trouxe essas pessoas pra cá só pra me humilhar, dessa vez você foi longe demais. E ela sai dando uma batida muito sinistra na porta que quebra a estrutura da casa. Então o senhor fica aliviado, pedindo desculpa ao Li Ping pela pergunta, mas o que ele planeja fazer? Então Li Ping diz que ainda não sabe, primeiro precisamos nos acalmar. Então o protagonista pensa que quando a Elizabeth quebrou a barreira, o tempo daqui ficou caótico e acabou desincronizando, e levou 500 anos do tempo do mundo de fora para sincronizar novamente. E então a cena muda e os dois estão dentro de um quarto, cheio de medo, sem conseguir dormir. Então a menina diz ao seu pai que não pensou que essa era a verdade por trás do mito de 500 anos atrás. A Rainha dos Demônios se apaixonou pelo herói lendário, e então desistiu do mundo inteiro para viver com ele. É assim como você é a mamãe, papai. Não nos compares a eles, é muita ousadia. O Sr. Li Ping nos pediu para ter calma, ele deve estar pensando se irá nos poupar, então não fale nada desnecessário. Então ela diz: mas se o Sr. Li Ping quisesse nos matar, por que nos salvou para começar? Então ele diz: assim como ele nos fez quebrar nossos limites de evolução com aquele chá sagrado, ele quase nos matou. Nos olhos dele somos apenas formiga. Se irão nos matar ou não, só o humor deles dirá. Então aparece o Prota numa forma totalmente macabra, andando e dizendo: ainda não dormiram? O que estão fazendo a essa hora? Então os dois ficam muito assustados e acabou a obra, rapaziada. Mais um vídeo se encerrando aqui. Espero que vocês deixem o seu like, comentem muito. O canal vai voltar com toda a força agora. E vamos pra cima, rapaziada. Tamo junto e valeu!